Fala pessoal, tudo bem? Jefferson aqui, bem-vindos a mais uma aula. E hoje tem nosso treinamento aqui, nosso treinamento de, eu ia falar mais PHP, né? Mas a escola tem mais PHP, mas o nosso treinamento aqui é treinamento de plataforma e-commerce com PHP e Ajax do zero aqui para quem está começando, né? Trabalhar com PHP. É muito importante que você tenha então uma base aí para poder trabalhar com plataformas mais complexas e mais profissionais aí. Certo, pessoal? Vamos lá então? Deixa eu fazer aqui hoje. A gente vai então criar aqui uma primeira interação, tá? Eu vou criar aqui então uma apresentação aqui, como nós já temos aqui na tabela aqui, que é a tabela, que é o banco de dados e-commerce com as tabelas, né? O que eu vou fazer então? Eu vou criar uma conexão do meu plataforma com o banco de dados. Como é que eu faço isso então? Venho aqui, vou aqui no meu core, vou criar aqui fora aqui, porque vocês não têm, muitos de vocês não vão ter essa área de criação aqui, mas eu vou criar aqui fora aqui então. Vem aqui, ó, core, vou criar então uma nova pasta chamada database. E nessa pasta aqui eu vou criar então um arquivo que eu vou chamar ele de connection. Connection, connection P2P, PHP, certo? Já criou para mim aqui de forma dinâmica. Abro aqui então nosso connection, cria a tag de abertura, somente a tag de abertura. Lembrando que segundo a gente vai seguir algumas regras PCR, não todas elas, mas algumas delas, aonde informa que quando você tiver um arquivo só em PHP, se você for só utilizar PHP, você não precisa fechar o PHP, tá? Só abre o PHP. Perfeito? Vou criar aqui trabalhar PDO, new PDO, e vou criar então três parâmetros aqui. O primeiro parâmetro aqui é o DCN, o segundo então é o usuário, o nome do usuário, o terceiro então é a senha. Quando você criou aqui então o champ, você instalou o champ, se você colocou uma senha, você vai ter que colocar aqui. Se você colocou um usuário, coloca aqui também. Se não colocou nada, você só segue o que nós estamos colocando aqui então. MySQL, host, localhost, ponto vírgula, dbname igual e-commerce, que é o nome da nossa banca de dados. Como falei, se você não colocou nenhuma senha, nenhum login e senha, então é só seguir aqui com o root mesmo. Perfeito? Para a gente poder trazer os dados e interagir com esses dados então, com o UTF-8, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar então um PDO, exec, só aqui certo. Põe então aspas duplas em 2, set names, aí põe então duas aspas simples, UTF-8, tá? E ponto e vírgula aqui. Vou só confirmar que eu acho que é tudo junto aqui. Deixar tudo juntos. Vamos confirmar aqui então. Eu tenho aqui um projetinho já pronto. Aqui no meu controle estoque. Controle estoque. Que ele já tem aqui nosso data da base de dados, né? Aqui includes, connection. O TF8 tudo junto. Só para confirmar, né? Vai que a gente coloca coisa errada aqui, né? E aí a gente acaba se prejudicando aí, tá bom? Então, perfeito. Estamos aqui então com o banco de dados já criado. Eu vou rodar a aplicação. Se não dá nenhum erro, não deu nenhum erro, beleza. Só que tem que lembrar uma coisa aqui, pessoal. Se você colocar, por exemplo, o nome errado aqui da tabela, neste momento não vai dar nenhum erro. Por quê? Porque ainda não chamei a aplicação, não chamei ainda a conexão. Só criei o arquivo aqui. Porém, mesmo chamando a aplicação aqui na minha index da pasta raiz, chamando aqui, ó, require 11. Então põe aqui então core database, que é o caminho, né, que eu tenho para chamar então minha conexão, connection.php. Mesmo assim, mesmo estando errado aqui, ele não vai dar nenhum erro, vai gerar nenhum erro. Quer dizer, gerou erro, né? Outro teste que eu fiz aqui não gerou nenhum erro, mas tudo bem. Caso não gere nenhum erro, tá? Porque eu fiz de uma forma diferente antes. Isso aqui é a terceira vez que estou gravando esse vídeo, né? Essa videoaula, porque é bastante ruído na rua aí, né? Mais feriadão como hoje. Então, o que acontece? Se caso não aparecer nenhum erro, fique tranquilo, tá? Que esse erro vai aparecer no próximo passo que a gente for fazer aqui, tá bom?
Então, quando der esse erro aqui, pessoal, já aprenda aqui, é o seguinte, aqui, ó. Quando der assim, ó, unknown, né, database, aí vem o nome da database, quer dizer o quê? Que esse banco de dados está errado, está escrito errado, tá? Então, como eu sei que o banco de dados é e-commerce, sem o S final, só vem aqui e perfeito. Senão você vem aqui, verifica o nome da tabela, né, aqui, coisa você copia e cola aqui, tá? Perfeito, certinho. O próximo passo agora, né, que a gente vai fazer aqui, então, é mudar aqui nosso menu, tá? Se eu clicar no menu aqui, perfeito. Venho aqui então, vamos abrir nosso header, vou fechar nosso index da pasta raiz. Vou fechar aqui nosso index dentro da pasta index, que é do theme, né? Melhor deixar ele aberto aqui. Deixa eu fechar. Faz o seguinte aqui, ó. Pego calçados e roupas e retiro eles aqui. O que acontecer com eles, então? Eles vão sumir da nossa aplicação, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou abrir o PHP. Lembrando, segundo as PCR, como nós temos PHP, mas temos também HTML, então a gente tem que abrir e fechar o PHP. Vou criar aqui a variável read, PDO, prepare, aspas duplas. Tá? Eu já vou criar aqui também o read também, bind vary. Eu gosto de criar assim, ó. Eu gosto de escrever dessa forma, tá? Depois vem passando os dados aqui dentro aqui. E eu crio outro read e eu passo então nosso execute aqui. Vou estar executando aqui a aplicação. Vou passar o select. E aqui, pessoal, eu poderia passar o asterisco from. Poderia. Só que é o seguinte, gostaria de compartilhar com vocês aqui. Eu fiz alguns sistemas para empresas um pouquinho maiores, né? Até tem um amigo meu que compartilha também comigo essa informação, com ele também aconteceu a mesma coisa. E eles não trabalham dessa forma. Tá? Raramente eles vão utilizar asterisco aqui para fazer uma consulta. Raramente. Por quê? Porque aqui é um sistema basicamente pequeno. Não é um sistema tão grande como a maioria dos sistemas, plataformas de empresas grandes. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai só chamar só o que a gente vai utilizar. Normalmente a empresa grande só chama as colunas que vão ser utilizadas naquela consulta, naquela aplicação, naquela página. Tá? Então, a gente não vai utilizar categorias ID, a gente não vai utilizar categorias GUID, a gente não vai utilizar o create at, nem update at, nem delete at. Tá? A gente só vai utilizar então categoria name, categoria URL e status. Então são só essas colunas que eu vou estar chamando aqui na minha consulta. Tá? Então categoria name, categoria status não, URL e status. Certo? Perfeito. Aqui, qual que seria o padrão? Eu vou botar aqui então categorias, que é o nome da minha tabela aqui, tá? Só que eu, como eu gosto de trabalhar de forma dinâmica e de forma, deixa eu copiar Ctrl X, dinâmica e de forma produtiva, por quê? Porque, como falei, essa aplicação aqui não é muito grande, essa primeira fase do sistema aqui não é muito grande, mas quando eu começar a criar como se for criar um sistema maior, tá? É muito importante que você trabalhe então de forma dinâmica, de forma de você, para você ter maior produtividade na hora de fazer a manutenção da aplicação, né? Ou então a atualização ou algum ajuste, alguma edição dentro do seu código, dentro da sua tabela, no caso aqui categorias, tá? Por quê? Porque eu botei aqui, né, de forma genérica, o nome categorias. Só se você quiser depois alterar futuramente o cliente, quero que você altere esse nome aí, porque esse nome está muito vulnerável, ou esse nome não é compatível com esse categoria, ou mudou alguma instrução dentro da categoria, que vai precisar então usar outro nome de tabela. O que eu vou fazer então? Abre meu config, vem aqui embaixo, após aqui as minhas redes sociais, venho aqui e faço o seguinte aqui, ó, configurações de banco de dados. Banco de dados. O que eu vou fazer? Seguir meu padrão. Põe então category igual
o nome da minha tabela, que é categorias, tá? Então, ou seja, ao invés de usar então o nome da tabela aqui, vou usar então o meu próprio variável, category, tá? Porque, como eu falei pra vocês, né? A gente tem que trabalhar de forma dinâmica, o mais produtivo possível, que dê menos trabalho para nós aqui, tá? Por que isso? Se você tiver, por exemplo, um sistema com 40 páginas, e todas essas páginas fizer a consulta na tabela category, e você precisar mudar o nome, você vai ter que alterar nas 40 páginas. Então, dessa forma aqui, você só altera aqui no config e vai alterar automaticamente em todas as 40 páginas do seu sistema, tá? Beleza, feito isso, então, o próximo passo é a gente criar aqui nosso where, e eu vou usar então o status como coluna de validação. Sempre importante você usar aqui uma coluna de validação. Por quê? Se você não utilizar aqui, o sistema vai ficar muito suscetível a um ataque SQL injection, tá? Então, mesmo que nesse caso aqui não é necessário ter uma coluna status, né? Aqui na categoria, essa tabela de categoria não é necessária. Eu coloco sempre em todas as tabelas que eu coloco, pelo menos caso precisar uma coluna como validação, eu uso então, um status aqui. Perfeito? Passo então status e passo o valor 1 aqui. Lembrando, reforçando que o valor 1 é o valor então, específico aí para poder mostrar que está ativo a aplicação. Certo? Feito isso então, eu vou criar aqui uma variável chamada lines. Eu vou criar em todas as consultas que eu tiver, mesmo que não vá utilizar essa variável, essa informação, eu sempre mantenho e deixar ela prontinha aqui, caso futuramente precise fazer uma consulta, já tenho ela pronta aqui. Perfeito? Vamos ver se vai rodar aqui. Temos três categorias. Aqui também temos três categorias, certo? Vamos criar nosso for each então, para poder chamar os dados. Eu vou encerrar ele aqui logo após o fechamento da tag de fechamento da tag da âncora. Passo head as category. Agora só vim aqui e alterar. Então, categoria aqui. Vou alterar aqui então a minha URL. E passo então a minha coluna categoria URL. Vamos copiar aqui. E eu passar esse title para baixo para a gente poder seguir então, as regras das PCRs, tá? Passo o name. Copio aqui também. E troco aqui. Vou rodar a aplicação. Perfeito. Tá caindo os links certos. Certinho aí. Então, fizemos nossa primeira interação de forma dinâmica aqui no nosso PHP. Então, eu convido vocês a então, se inscrever no canal, deixe seu like, seu comentário. É muito importante que você se inscreva no canal para a gente poder também ter saber que a gente está acertando na aplicação, né? E você deixa seu comentário, você está dizendo se está ou não bom, a aula está boa, se está de acordo com as suas expectativas ou não. Então, isso é muito importante que você deixar também seu comentário aí. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Até mais, então.